possível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Amém, amados? E nós somos justificados pelo sangue do Senhor. Nós fomos lavados e remidos e nós somos o justo que a Bíblia fala. Nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então confie, amado. Não importa a circunstância que esteja ao seu redor, confie no Senhor. Confie porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Esperamos em Ti, Pai. Confiamos no Senhor. Que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Cante! Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Te adoramos, Senhor. Espero em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Eu sou teu, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Oh, glória a Deus, Senhor. Nós sabemos que em ti nós não temos o que temer, Jesus. Tu és o Rei de toda a terra, Pai. Tu és o nosso fôlego de vida, a nossa fonte de alegria, Senhor. Como diz a tua palavra, os que esperam em ti voarão como águia. Nós te adoramos, Jesus. Glória a Deus.
Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Sim, Jesus, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Jesus. Porque Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará. Ele não nos faltará. Amém? Glória a Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Confiamos em Ti, Jesus. Nós sabemos que em Ti, Pai, nós podemos confiar, Deus. Tu és a nossa direção, Senhor. Tu és a nossa força. Aleluia. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele te ajuda a ser quem falta muito pra você chegar. Ele te ajuda quando faltam forças no seu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Obrigado, Senhor. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo sendo cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Sim, Senhor, nós podemos descansar em Ti. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Diga isso. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso Você pode dizer, ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Sim, Jesus. Ele é o meu pastor e nada faltará.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós podemos descansar no seu amor, Jesus. Nós podemos descansar, Pai, na sombra das tuas asas, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos ama. Oh, Deus, e nada pode nos separar desse amor, Jesus. Nada pode nos separar desse amor, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por entregar ali o seu Filho em amor por nós. Como nós somos amados pelo Senhor. Ah, Jesus. Ah, Senhor, o seu amor nos constrange, Pai. O seu amor nos traz paz, Jesus. É nele, Pai, que nós vamos descansar, Senhor. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rei ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Podemos sentir o teu amor, Pai, nesse lugar, Jesus, a tua glória. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Cante. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. E o seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama.
seu amor não tem fim, Jesus. Pai, o Senhor não olha, Senhor, os nossos defeitos, os nossos erros, como nós estamos. O Senhor nos ama, o Senhor nos amou. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa do seu amor, Jesus. Obrigada pelo seu amor. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. É o seu amor, Pai. É no seu amor que estamos aqui de pé. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós não somos merecedores desse amor, Jesus. Mas Tu és o amor, Pai. Tu és o amor e o Senhor nos amou, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós chamamos, Senhor. Aleluia. Vamos orar pela nossa nação. Nós sempre separamos esse momento para interceder, para clamar pelo nosso país, né? A palavra de Deus diz que nós devemos levantar clamor, devemos orar e interceder pelas nossas autoridades. E nós sempre, todo domingo, nós estamos aqui intercedendo, né, pela nossa nação, para que Deus possa trazer ventos aqui de libertação, de prosperidade sobre o nosso país. Nós, como igreja, temos autoridade. Nós somos a autoridade do Senhor aqui nessa terra. Então, eu queria que você, junto comigo, levantasse um clamor pelo nosso país, para que Deus esteja trazendo libertação, cura para a nossa nação, esteja abrindo as portas que precisam ser abertas e derrubando aquilo que precisa ser derrubado. Tudo que tem se levantado na nossa nação para impedir o crescimento do nosso país. Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, como autoridade espiritual aqui nessa nação, Pai. O Senhor levantou a tua igreja como autoridade espiritual. E nós oramos aqui pelo nosso país, oramos pela nossa nação, abençoamos as nossas autoridades, cada uma delas que estão ali constituídas, Senhor Jesus, pela tua vontade. E nessa hora nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é errado, tudo que está sendo feito, Senhor, de forma, ó Deus, oculta nas trevas, Pai, que venha a luz em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor traga um grande avivamento sobre a igreja do Senhor aqui nessa nação. Que a tua igreja se levante, Senhor, com autoridade, com poder, Senhor Jesus, não aceitando tudo que está acontecendo no nosso país. Nós oramos ali, Senhor Jesus, ó Deus, pelo STF, oramos pelo Senado, oramos pela Câmara dos Deputados, oramos por Brasília, o local, Senhor Jesus, onde é o centro político da nossa nação. E nós oramos para que o Senhor esteja colocando os teus anjos, guardando ali, Senhor Jesus, ó Deus, o Senado, guardando o STF, os nossos poderes ali, Pai. Em nome de Jesus, derrubamos agora toda fortaleza, tudo que tem se levantado na nossa nação, Senhor. Ó Deus, para fazer com que a nossa nação não prospere, não cresça. Ó Deus, com que a nossa nação não tenha direito, Senhor, à liberdade. Nós oramos derrubando agora em nome de Jesus. Volta os teus olhos, Senhor Jesus, para o nosso país. Ó Deus, coloca as tuas mãos poderosas sobre a nossa nação. E que todo plano, todo projeto, toda arma forjada que tem sido, Senhor, feita, elaborada contra o nosso país, nós declaramos que já está destruída, que não tem poder, Senhor, sobre o nosso país. Nós agora pedimos aos teus anjos que estejam cercando, Senhor, a nossa nação, as fronteiras. Ó Deus, todo o nosso país, cerca com os teus anjos, Pai. Anjos poderosos, anjos de guerra, Pai. Ó Deus, para impedir que o mal penetre aqui na nossa nação. Nós oramos pelo presidente, oramos pelos deputados, oramos, Senhor Jesus, pelos juízes que foram constituídos ali na nossa nação. Oramos abençoando e pedindo que o Senhor toque no coração deles. Converta o coração deles ao Senhor. Converta o coração dessas pessoas a Ti, Pai, para que eles temam ao Senhor, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação que teme ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pode acender as luzes. Quero estar dando um recadinho para vocês aqui sobre a nossa igreja, a nossa família Crown Church. Quantos estão aqui nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão. Seja bem-vindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Os irmãos que estão próximos aí, estejam aí cumprimentando os nossos queridos, amados irmãos, né? Gente, eu quero dar um recado aqui muito importante, né? Nós começamos esse ano a reorganizar, né, toda a parte de rede social da nossa igreja, né? Nós sentamos, estivemos conversando ali e alinhando, né, tanto o Instagram como a questão do YouTube, né? Já estamos também funcionando no Spotify, já colocamos o primeiro episódio, né, que já está ali no Spotify, que também você pode estar ouvindo, entrando, né, uma plataforma para que você esteja ouvindo as mensagens. Então, nós queremos contar com você também para nos ajudar a impulsionar as nossas redes sociais. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm familiaridade, né, com as redes sociais, mas procure se inteirar, pergunte também aqui os nossos jovens, né, que ajudam aqui também a estar movimentando as nossas redes sociais. E eu queria pedir a vocês um grande esforço para que nós estejamos aqui impulsionando as nossas redes. Já fizemos também o nosso site, né, que é importante também termos o site. Então já colocamos o Spotify, já estamos também colocando vídeos, né, no Instagram, né, para que cortes de vídeos, né, para que as pessoas também possam ver as mensagens aqui da nossa igreja. Mas é importante que você divulgue, que você esteja pedindo às pessoas também que estejam entrando, curta os nossos vídeos também, coloque ali uma mensagem, curtindo os nossos vídeos. Tudo isso faz movimentar as nossas redes sociais. E esse, amados, esse é o método, né, dessa nova geração de evangelizar e de fazer com que a nossa igreja, né, a nossa família, seja também conhecida lá fora. Nós temos hoje, faltando, me parece, 103 inscritos, né, para o nosso Instagram, né, para chegarmos a 2.000, né, 2.000 pessoas no Instagram. Então, eu queria que você estivesse também divulgando isso, né, falando para as pessoas que você conhece, para a sua família, né, divulgando ali o nosso @Crown Church, né, que é do Instagram. E também entre os nossos vídeos no YouTube, curta os vídeos ali para que nós estejamos alcançando cada dia mais relevância. Então, esse ano, nós como uma família unida, vamos estar trabalhando juntos para que a nossa igreja cresça também nas redes sociais. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém. Vamos estar trabalhando juntos aí, né? E eu queria pedir a você também que não se esquecesse, né? Sempre quando estiver aqui na igreja também, nós postamos os vídeos, você curta ali também os vídeos, né? Logo depois que a gente sai daqui, tem vídeos ali, você já pode estar curtindo. Tudo isso vai nos ajudar nas nossas redes sociais. Quero lembrar você também que os nossos GCs, nossos grupos de crescimento, já iniciaram esse ano, né? Nós estamos reunindo em várias casas, em alguns bairros aqui, né, de Contagem. E eu queria que você estivesse inteirando, né? Tem aí os nossos grupos. E estivesse também participando. Nós começamos no ano passado, né, com os nossos grupos, e tem sido uma bênção, né? É uma oportunidade de nós estarmos conhecendo mais as outras pessoas, de poder fazer com que as pessoas estejam participando, né? Nós sempre dizemos isso, que a igreja, ela tem dois braços, né? Tem aqui a celebração, onde nós estamos aqui ouvindo a palavra, celebrando o Senhor, e tem os GCs, os grupos de crescimento, que é onde nós nos encontramos, conversamos, compartilhamos, onde nós aprendemos, interagimos entre nós. Então é importante que a igreja cresça dessa forma, né? Lá no Novo Testamento, a igreja se reunia onde? De casa em casa também. Ela se reunia no templo e de casa em casa. Então, isso é uma prática da igreja do Senhor. Então, nós resgatamos essa prática da igreja que se reúne de casa em casa, né? Compartilha. Nós compartilhamos ali, não só ali a palavra do Senhor, mas compartilhamos as nossas experiências, compartilhamos os lanches que nós levamos para ali juntos, compartilhamos a palavra do Senhor. Então é um momento de comunhão e de interação da igreja do Senhor. E você não pode ficar de fora. Esse ano nós queremos ampliar, né, criar mais pontos, né, de GCs,
para que você também possa estar participando junto conosco. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos passar os vídeos agora. Olá, sejam bem-vindos à Crown Church. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a nossa programação. Acompanhem aí. Toda grande mudança e avivamento começa com um princípio, o princípio da oração. Quero te fazer um convite para estar conosco todas as terças-feiras com o nosso grupo de intercessão, clamando, orando, literalmente, trazendo o céu para a terra. Toda terça, às 14h30, nós temos aqui o Abraço, que é um grupo de apoio emocional para mulheres. Se você é mulher ou conhece alguém que precisa se sentir acolhida, venha fazer parte desse grupo. Tenho certeza que você vai receber algo de Deus. Olá, família Crown! Nós estamos convidando as crianças para participar do Real Kids com a gente. Lá, nos divertimos falando sobre a palavra de Deus e ainda tem um lanchinho super especial. Esperamos vocês! Estamos vivendo um tempo onde nós estamos estreitando os nossos laços, fortalecendo a nossa comunhão. E por isso, agora todas as quartas-feiras nós estamos tendo os nossos GCs. São os grupos de crescimento, onde nós vamos estudar mais a palavra, compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem feito e aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Então venha fazer parte, não fique de fora, porque com certeza Deus quer usar você para avançar o reino dele nessa terra. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Domingo, aqui na nossa igreja, é dia de comunhão. É dia de você estar aqui com a sua família. E por isso nós temos cultos de manhã e à noite. De manhã às 9 da manhã e à noite às 18h30. Você não pode perder. Nos acompanhe também nas redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Instagram. Lá você consegue acompanhar as nossas programações e ser abençoado também. Então, que a sua mente possa estar receptiva e o seu coração aberto para receber o que Deus vai falar com você hoje. Então, boa celebração! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é o nosso momento da generosidade, né? A palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 9, versículo 6, 9 e 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso, diga, Deus é poderoso, para te fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, em toda a boa obra, para toda beneficência, a qual se faz por todos nós e se deem graças a Deus. Aleluia. Amados, aqui diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. A Bíblia, ela sempre trata dinheiro como semente, né? A Bíblia sempre fala sobre sementeira, sobre semeadura e sobre sementeira. Então a nossa vida é um eterno plantio, nós estamos sempre semeando, estamos sempre lançando a nossa semente. E a Bíblia fala assim, que o Senhor, Ele dá o pão ao que semeia. Diga assim, ao que semeia. Então, a semente que nós recebemos, a provisão que nós recebemos do Senhor, nós precisamos também semear. Sem semeadura, não há colheita. E na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, também é assim. Se nós queremos também ter uma vida abençoada, como o Senhor disse aqui, nós precisamos ter essa prática da semeadura, de sempre trazer a semente que temos recebido da parte do Senhor, que são os nossos recursos financeiros, e semear em terra fértil, né? E a igreja é a terra fértil na qual o Senhor nos ensina a semear.
Porque é através daqui, amados, que o reino dele se expande. É através da igreja que nós podemos levar a palavra do Senhor, que as pessoas passam a conhecer o reino de Deus. Por isso nós precisamos semear nessa terra. Por isso precisamos semear na igreja do Senhor. Quando a gente está investindo na internet, nas redes sociais, né, em tudo que nós fazemos para que o que sai daqui chegue até lá fora, nós estamos semeando para que o reino possa crescer, para que o reino possa expandir. Não há como nós colhermos alguma coisa sem primeiro lançarmos a nossa semente, né? Então tenha sempre essa visão de que o que você recebe de Deus é uma semente que você precisa semear no reino dele, né? Para que ele possa multiplicar. O resultado de um bom semeador, de alguém que semeia, né, com constância, com abundância, com alegria, é o que ele diz aqui no final do versículo 9. Ele diz assim, olha, para que em tudo, versículo 11, né? Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, aí olha o resultado. Também multiplicará, diga multiplicação, a vossa sementeira. Aumentará, diga aumento. Aumenta os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais, diga enriquecer. Para toda beneficência a qual que por nós se deem graças a Deus, né? Então o resultado da minha semeadura é isso, né? É prosperidade, é enriquecimento, né? São portas abertas diante de nós. Então vamos ficar de pé, vamos fazer aqui a nossa declaração profética, né? Você que já está aí com o seu envelope, nós vamos fazer a nossa declaração profética com fé, todos juntos, né? Repetindo aqui essas palavras em nome de Jesus. Vamos lá? Nesse dia, declaro que nossas ofertas, dízimos e primícias são entregues com amor e alegria. Somos um povo forte, próspero e guiado pelo Espírito Santo. Declaramos que desenvolvemos nosso potencial máximo em todas as áreas. Influenciamos e geramos impacto por onde passamos. Somos uma igreja que inspira, cura, perdoa e liberta. Seremos surpreendidos com os dons e o poder do Espírito Santo. Nós da Crown Church somos responsáveis pela prosperidade da nossa cidade. Chegou o momento de colocar a minha coroa e alcançar o propósito de Deus para mim. Amém. Glória a Deus. Prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Glória a Deus. Amém, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, pelas sementes que foram trazidas aqui no teu altar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos receber a nossa elegante pastora Laila, né, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Bispo. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Quero agradecer também a confiança, né, do meu cunhado, bispo, pastor.
e a confiança dada a mim de estar tendo a honra de passar a palavra às ovelhas do Senhor. Nós nos alimentamos dela e esse é o momento mais importante do culto. Quando a palavra de Deus vai ser entronizada, quando Deus usa os servos dele, usa os lábios, as cordas vocais, usa a mente, para poder falar aquilo que ele quer falar no dia de hoje, nesse domingo, hoje, né, início de ano, quer dizer, início de ano, mas já acabando o mês de janeiro quase, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, chamado de duas palavrinhas, nós vamos falar hoje sobre compromisso e envolvimento. Geralmente, princípio de ano, a gente começa cheio de planos, a gente faz nossos projetos, nossos propósitos. É um tempo do final do ano para o início do ano, é um tempo que a gente renova esperança, que a gente esquece o que não fez e se propõe a fazer. Aquilo que não aconteceu, a gente gera esperança e fé para poder ver acontecer no ano seguinte. Então, é um tempo de transição, e é um tempo cheio de pensamentos, esperanças, propósitos, né, e decisões que nós devemos tomar. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Gostaria que nós abríssemos em Marcos 8, do versículo 34 a 35. 34 e 35. Diz assim: então, ele chamou a multidão, Jesus, chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, pelo Evangelho, salvará. O Evangelho é loucura para o mundo, né? De repente a gente escuta isso. Quem perder vai ganhar, quem quiser ganhar vai perder. Mas o Senhor, né, com toda a sua sabedoria, Ele nos leva à compreensão dessas coisas. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te apresentar nessa hora, Senhor, a minha vida, te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade, mais um dia de vida que o Senhor me concedeu. Te agradeço, Senhor, pela tua igreja reunida na face da terra. Te apresento aqui, Senhor, o nosso culto, a tua palavra que vai ser ministrada aqui agora. Nós declaramos, Senhor, que como ovelhas estamos, Senhor, preparados, Senhor, para ouvir. Ouvidos de ovelha nós temos, o nosso coração já foi circuncidado, Senhor, pelo Senhor. Somos um só com o teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, nós nos declaramos totalmente capacitados, Senhor, para compreender as tuas verdades, em nome de Jesus. Esse texto fala de 3 atitudes que o Senhor nos leva a tomar. Negar a nós mesmos. Então, assim, essa palavra, esse texto aqui, não é muito usado, né? Nós não gostamos muito de ouvir falar sobre cruz, negar, tomar, seguir, mas ele diz aqui, negar, né, que é negar a nós mesmos. Então, o Evangelho começa com uma renúncia. E esse negar é um compromisso de, né, como eu disse, renunciar à velha maneira de ser, pensar, agir e sentir. Então, o Senhor diz, nós devemos negar a nós mesmos. Tudo que vem de nós, da nossa maneira de pensar, tudo é anulado quando nós nos encontramos com o nosso Senhor. Fala de tomar a sua cruz. Esse tomar a cruz significa um envolvimento com o reino e com a obra de Deus. Então, por isso que ele fala, né, o nosso tema hoje falando de compromisso e envolvimento, nós precisamos de estar entendendo isso, que quando o Senhor fala isso, né, tomar a cruz, ele não quer que nós pegamos aí uma cruz e, né, nós nem poderíamos suportar a cruz. Ele foi o nosso substituto, nós não poderíamos aguentar e suportar, só ele. Mas quando ele diz, esse tomar a cruz tem um significado muito além daquilo que os próprios discípulos que andaram com ele não compreenderam. Quando foi crucificado, eles ficaram desolados, choraram, perdidos, sem saber o que fazer, se sentindo desamparados, porque eles estavam enxergando ali um homem pregado na cruz. Aquela sentença maldita que era colocada para as pessoas. E esse seguir, porque ele fala, tomar, né,
negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Quer dizer, é um conjunto de atitudes e comportamentos baseados em Jesus, no próprio Senhor. Então, isso significa olhar somente para Ele, seguir o exemplo só dEle, negar a nós mesmos e ver o que Ele faria e não a nossa vontade. Cuidar de si mesmo é cuidar da doutrina, é cuidar de tudo que nós recebemos que diz respeito ao reino. Cuidar da doutrina, do que recebemos, cuidar da fé, avançar na fé, desenvolver a nossa salvação. Então, quando nós entendemos isso, nós fazemos tudo para Ele. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Se eu estou aqui, eu faço pelo Senhor. Não posso olhar a minha circunstância, o meu conhecimento, a minha capacidade, não posso enxergar se vai entender. Tudo é feito com o Senhor e para Ele. Então, isso aí já coloca a palavra renúncia acima de tudo. Então, não é fácil essa palavra, não é uma palavra muito simpática, falar em renúncia, mas nós precisamos de falar sobre isso. Aí eu pergunto, faço essa pergunta para nós. Nós temos negado, nós temos tomado negado a nós mesmos, nós temos tomado a cruz de Jesus, nós temos feito isso? Porque a cruz para nós que conhecemos a graça de Deus e que estamos no novo pacto, não é motivo de tristeza, não tem que ser motivo de tristeza. Não fique agora falando, nossa, pastora Laila, hoje vai falar de cruz, de renúncia, de tomar cruz, ai que palavra pesada. Não, para nós da graça de Deus, desse novo pacto, a cruz é símbolo de vitória. Amém? A cruz é o símbolo da nossa vitória, porque a cruz, para muitos, é sinônimo de tristeza, dor, derrota, para muitos que não conhecem. Ou até um símbolo de maldição, porque muitos carregam, a cruz, às vezes, aqui pendurado, mas muitos dos nossos irmãos não têm esse entendimento, porque naquela época era uma morte maldita. Mas nós não estamos aqui carregando, ou temos que carregar um símbolo, que é um símbolo de maldição, que é um símbolo de morte maldita. Então, na graça de Deus, a cruz é motivo de alegria, a cruz é motivo de consolo, a cruz é a nossa glória, porque nenhum chamado de Deus aqui nessa terra, que muitos celebram, que muitos se prostram e se rendem diante de deuses feitos, deuses fabricados, deuses de estátuas imensas, como eu tive a oportunidade de ver, estátua do tamanho de um prédio de 20 andares, e as famílias chegando com crianças, e eles se debruçavam aos pés, se debruçavam nas mãos daquela estátua, depositavam suas crianças, colocavam literalmente o rosto no chão, e clamavam, e choravam, e depositavam, e rendiam adoração a falsos deuses, que não morreram, que não foram para a cruz, como o nosso foi. Então, o nosso foi para a cruz, ele faleceu. Os outros também morreram, mas os outros não está o túmulo vazio. Se fizerem lá onde foram mortos e enterrados e for cavar, eles estão lá. Mas o nosso, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, está lá reinando. Nós cremos assim, não é? Então, a cruz é motivo de alegria para nós. A cruz é motivo de glória para nós, de regozijo para nós, porque se ele disse que ele morreria, iria ressuscitar, iria subir, está reinando, assim nós cremos que está acontecendo nesse momento. Então, eu gostaria de ir em Jeremias 18:5, para nós estarmos, vamos ver esse ponto do seguir Jesus, porque tomar a cruz, negar a nós mesmos, tomar a cruz, é um ato que nós devemos ter, mas eu queria me atentar no seguir a Jesus. Jeremias 18:5, diz assim, então a palavra do Senhor veio a mim, veio a Jeremias, O Senhor revelou isso a ele, ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Não vamos colocar o texto todo, não, mas o Senhor diz a Jeremias, Jeremias, vai lá onde existe um trabalhador, que é chamado de oleiro, vai lá e olha o trabalho dele.
E Jeremias fez isso. E aí viu ali aquele homem pegar aquele barro, né, e sair moldando, girando aquela peça, e ele com aquela habilidade, de repente apertava mais aqui, soltava aqui, subia aqui, descia, e de repente aparecia aquele vaso formado nos mínimos detalhes, cheio de curvas, etc. Então o Senhor fala para Jeremias: você viu o trabalho dele ali? Pega um barro e faz uma obra linda. E eu não posso fazer da mesma maneira com os meus filhos, com aqueles que eu gerei? E é assim que eu faço com eles. Então, para nós seguirmos Jesus, nós temos que estar sendo como esse barro nas mãos do oleiro. Ele molda como quer e em todas as áreas, porque nós fomos, entre aspas, fomos estragados pelo pecado, né? O inimigo conseguia fazer o estrago nos seres que Deus criou. Então, o Senhor nos pega totalmente, né, sem forma, como barro ali, sabe, seco, e vai ali colocando ali a água, vai hidratando, e nós vamos tomando forma, e nós nos transformamos em seres lindos por dentro, pelo Senhor. Amém? Então, nós temos que nos deixar entender essas coisas, e é em todas as áreas. No vaso, nós poderíamos imaginar só o físico, porque era um objeto, mas imaginem nós, o Senhor trabalha por dentro. O Senhor trabalha em cada detalhe da nossa vida, a compensar dos nossos pensamentos, sentimentos, vai ali no nosso espírito, na nossa alma, e faz o conserto que precisa ser feito. Então, seguir a Jesus, esse primeiro ponto é deixar ser trabalhado como barro nas mãos do oleiro. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro nas mãos, né? Nós somos o vaso nas mãos desse oleiro que é o Senhor. E depois, em Efésios 4,16, nós temos que ter também a visão do corpo. Claro que nós sabemos, temos conhecimento do que é o corpo de Cristo, né? Nós somos um corpo e Jesus é o cabeça. Mas diz assim, em Efésios 4,16, dele, do Senhor, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Eu acho uma das coisas mais lindas essa comparação feita com o corpo, porque parece que as palavras do Senhor aqui nós temos concretizado no nosso próprio corpo, no nosso próprio físico. Nós somos um monte de ossinhos, uns maiores, outros pequenininhos, ligados um ao outro pelas juntas. O meu dedo aqui tem 3 aqui, mais 3 aqui, mais 4 aqui, todos pequenininhos, todos unidos pelas juntas. Assim como o meu braço aqui, aqui, aqui. Então, nós formamos um corpo cheio de pedacinhos de ossos unidos pelas juntas. Então, nós, a igreja do Senhor, Ele compara com o nosso corpo. Então, não tem como existir produção independente. Não existe como eu falar assim, sou crente, amo a igreja e tudo, mas, tanta coisa acontecendo e eu estou ficando meio cansada disso, não conformo com aquilo, isso aqui eu não aceito, aquilo ali não está bom, então eu vou começar a ficar em casa, vou fazer o meu devocional, vou ler a Bíblia, vou orar a Deus e vou ser boazinha, vou sair lá fora, não vou fazer mal para ninguém, não estou pecando. Então, o Senhor não faz produção independente, porque o ossinho daqui, ou até o meu braço mesmo, esse aqui, ó, que eu movimento esse aqui sem movimentar. Se eu quiser tirar aqui e colocar ele por aí, indo lá embaixo pegar um copo de água, ele não consegue. Então, nós somos um corpo que trabalhamos juntos. Cada um de vocês, cada um de nós somos um ossinho desse corpo. E você é importante no movimento desse corpo, cujo cabeça é o Senhor. Então, eu acho muito linda essa comparação que ele faz, porque é trazer a realidade da palavra, né, tão assim, escancarada, né, diante de nós através do nosso físico. Eu também, se eu quero seguir, né, eu não vejo defeito na igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja. Nós, né, cada um que, né, de nós compomos o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo é chamado Igreja de Jesus. Efésios 5:27. Diz assim, a igreja, né, o Senhor quer apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa.
uma coisa que nós precisamos deixar claro. Se o Senhor disse que a igreja dele é dessa maneira, é sem mácula, sem mancha, sem sujeirinha, é sem ruga, sem prega, sem dobra, é lisinha, nem parecido com coisa semelhante aí, com essa ruga e com essa mancha, nada, nem parecido. Mas ela é santa e sem culpa. Isso é a maneira com que o Senhor vê a sua igreja. E se o Senhor vê a sua igreja dessa maneira, quem somos nós para estar aí dizendo que não é? Ah, mas quando eu digo é a igreja quatro paredes, mas a igreja quatro paredes não é a igreja quatro paredes é onde nós nos reunimos. Se não tivesse as quatro paredes aqui, nós não iríamos estar lá fora ao vento. Mas a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós que nos reunimos. Se nós formos lá fora, fizermos uma tenda e reunirmos 5 de nós, alguém vai passar que tem o conhecimento, ou o próprio Senhor lá de cima vai olhar e vai dizer, olha, tem uma parte da minha igreja reunida ali. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, não aceite, irmãos, não aceite de ninguém falar, mas a igreja está assim. Claro que nós temos visto coisas acontecerem que nos entristece, que nos deixa chocados e tal, mas não cabe a nós. Se alguém chegar para você e falar, olha, eu convido, me convida para ir para a igreja, não, porque a igreja está assim. A igreja está santa, sem ruga, sem mácula, limpa, adornada, é assim que é a igreja. Aí essa pessoa fala assim, mas como? Tanta coisa acontecendo. Olha, você que está enxergando assim, mas o Senhor está enxergando dessa maneira, e eu enxergo como o meu Senhor enxerga. Amém, queridos? Vamos parar com essa narrativa que está aí, de que a igreja, claro, escândalos tem tido, mas isso é com o Senhor. Ele fala, ai de quem vier o escândalo. Isso aí é problema da pessoa, dos que estão causando o escândalo com o Senhor. Mas nós, a nossa confissão, nós que amamos o Senhor, amamos a obra dele e amamos a igreja que nós pertencemos e fazemos parte desse corpo, nós vamos estar espalhando por aí e fazendo essa narrativa que o Senhor diz que nós somos santos, limpos, perfeitos, adornados, sem ruga, sem marca. Assim é a igreja do Senhor. Amém? Bom, eu queria falar agora, deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu queria. Sim. Olha só, eu quero falar um pouco agora da igreja atual. Por que eu coloquei esse tema? Eu coloquei uma palavra aqui. Depois que eu fiz a cirurgia na minha cabeça, aberta 2 vezes, vocês precisam ver que bênção que é para poder eu preparar. Você precisa ver que bênção. Eu devo ter feito umas 50 cópias do primeiro esboço. Gente, é sério. Aí eu acho graça, sabe? Eu acho graça, eu falo assim, olha que interessante, né? Não tinha assim antes. Aí eu mudo de lugar. Quando eu olho, eu coloquei no lugar que eu não queria, eu volto lá, faço outra vez, aí tem um pedacinho que eu não queria daquela maneira, ou um versículo diferente, eu volto, copio tudo outra vez. Então eu falo assim, é muito interessante a nossa mente, mas glória a Deus por isso, eu estou aqui, e vai dar tudo certo. Eu queria falar sobre a igreja atual. Nós hoje temos a internet que nos facilita muito as coisas, nós temos a internet que nos faz enxergar ou ouvir coisas que são verdadeiras e que não são. Nós temos aí notícias que têm um sentido e, ultimamente, nós sabemos que isso vai acontecer, nós sabemos que os dias para frente, nós cristãos seremos perseguidos, a igreja de Jesus, que somos nós, vai ser perseguida, vai ser difamada, vai ser colocado, se já é motivo deles falarem, muito mais agora, porque a porta está se estreitando, porque isso é a palavra que diz, que a porta vai estar se estreitando. E cada vez mais, aqueles que são do Senhor, que são ovelhas, eleitos dele, chamados com a santa vocação, para o dia do juízo final, nós vamos estar perseverando nisso. Nós vamos estar sendo firmes naquilo pelo qual o Senhor nos chamou para ser.
Então, eu tenho visto muito isso, sabe? Claro, os escândalos estão vindo, mas quanto estão conseguindo, sabe, de estar aí colocando a igreja de Jesus desacreditada, não é verdade, irmãos? Estão querendo desacreditar a igreja, desacreditar pastor, desacreditar tudo. Não pode. Aí começa aquela discussão, pode isso, não pode aquilo. Eu concordo. Ele diz isso, aquilo. Irmãos, nós, da graça de Deus, nós somos chamados para ser motivo de união e não de divisão. Amém? Então, assim, é uma realidade. Depois da pandemia, os pastores, né, os próprios líderes estão sentindo que a igreja, eu não falo que esvaziou, eu falo, deu uma esvaziada. Sempre a nossa confissão tem que ser mais positivo. Deu uma esvaziada, porque muitos temerosos, muitos com medo, né, de vírus, e aí pararam de ir à igreja, e aí acharam, vou ficar só em casa, porque se eu for à igreja, eu pego vírus. Sabe, então, não somente isso, as igrejas, todos os pastores comentando isso, né, dessa acomodação que teve o povo de Deus, mas também uma falta, o que nós temos visto, uma falta de compromisso das ovelhas de Jesus com a obra dele, com o reino dele, com a igreja dele. Uma falta de compromisso, irmãos, eu não estou falando isso aqui na nossa igreja, eu estou falando em geral, tá? O que eu estou falando hoje da igreja atual é em geral, que a gente vê, às vezes, até com os nossos próprios olhos, uma falta de compromisso incrível, uma falta de compromisso, assim, que a gente vê que são dias difíceis mesmo que nós temos que enfrentar. E olha para vocês verem, né? Jesus falou, negar a si mesmo, tomar a cruz, é renúncia. Então, essa renúncia, ela requer muita coisa de nós. Ela requer que nós estejamos firmes naquilo que o Senhor quer de nós, porque nós não podemos estar dentro da estatística que está aí. Existe uma estatística, não sei quantos % parou de ir à igreja. Eu não quero estar dentro dessa estatística. Eu quero estar dentro da outra estatística, dos que voltaram, dos que estão resistindo, dos que estão ali firmes, dos que estão com compromisso, dos que estão servindo. Amém? Não queira estar dentro dessa estatística e até ajudar a alimentar, porque quanto mais vai falando, quase todo mundo não está querendo ir à igreja, todo mundo querendo ficar em casa, igreja em casa, igreja online, igreja internet. Não vamos alimentar isso, porque aqueles que são ovelhas e que estão aí fora ainda sem a salvação, estão precisando de vir para a igreja, porque você vai pregar para uma pessoa e vai falar o que para ela? Me siga, vai lá em casa toda semana e me siga? Não. O Senhor deixou a igreja para isso, o corpo é visível, né, aí ao mundo. Então, seguir a Jesus também é quando eu não dou lugar à minha carne. Nós sabemos, né, claro, sabemos que nós temos a nossa carne, ela milita, vamos lá em Gálatas 5, 16 e 17, ela milita contra nós e ela milita contra o próprio Senhor. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou satisfaça aos desejos da carne, porque a carne, a 17 agora, pois a carne, ela deseja o que é contra o Espírito, contra Deus, contra o que é santo, contra o que é puro e contra o que é verdadeiro, e o que é contra a carne, e eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, a carne e o espírito, nossa carne com o espírito, que foi unido ao Espírito, está em luta, em embate o tempo todo, não importa o tempo de igreja, não importa a posição que tem na igreja, a carne é a mesma, a carne não se converte, nós sabemos disso, o nosso espírito foi transformado, mas a carne não se converte, então você tem que estar ali o tempo todo vigiando e falando, opa, isso é da carne, então eu não quero. Seguir Jesus também é não ver ninguém segundo a carne. Segundo aos Coríntios 5,16. Porque é muito comum no meio de contendas, no meio de coisas que acontecem na igreja, a gente às vezes achar que estamos com a razão, mas irmãos, nós nunca temos razão, porque a palavra de Deus é impressionante, em tudo ela tem o versículo que encaixa em todas as situações. Então, olha só,
De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu esqueci de pedir que era a versão ARA, mas sem problema. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista... obrigada. Assim que nós, daqui, agora, por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes nós conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não é deste modo. Se você quiser saber a respeito dessa segunda parte do versículo, venha para o nosso estudo bíblico, você vai saber o que significa. E se antes nós conhecemos o Cristo segundo a carne, agora já não é deste modo. Como assim? Eu não vou conhecer Cristo? O que esse versículo está querendo dizer? Você precisa estar sabendo, se ainda não sabe o significado disso, que é uma revelação tremenda. Então, só a primeira parte do versículo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, eu não posso conhecer nenhum dos meus irmãos, nenhum de vocês, eu posso olhar na carne. Não importa, mas sou pastora da igreja, sou líder disso, sou muitos anos de igreja, 50, não importa. Nós não podemos olhar o nosso irmão segundo a carne, porque segundo a carne, em algum momento, mesmo que estejamos vigiando, em algum momento nós falhamos. E aí, se você está olhando segundo a carne, você vai olhar os defeitos, vai olhar o velho homem, vai vir tudo ali à tona e você vai estar se justificando. O problema é esse, que às vezes nós nos justificamos com a carne do outro, e a carne, ela não merece nessa consideração. A nossa carne é carne de imundície. Então, ela não merece nessa consideração de nós justificarmos alguma atitude nossa, porque nós olhamos na carne, entenderam? Então, não olhe nenhum irmão segundo a carne. Nosso irmão, eu só olho ele no espírito, perfeito, abençoado, maravilhoso, glorificado, cheio do espírito, não pisa na bola, não faz fofoca, não julga ninguém, não faz pecadinho nenhum lá fora, puro, santo. É dessa maneira que nós temos que olhar o nosso irmão e a nós mesmos, porque o Senhor está nos vendo dessa maneira. Seguir a Jesus também, eu promovo o que é paz e alegria. Gálatas 5, 22 e 25, que nós vamos falar aqui, do fruto do Espírito, que as primeiras menções do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio, amor e domínio próprio. Mas aqui fala, as primeiras citações paz e alegria. Então, nós, para seguir a Jesus, se nós somos seguidores do Senhor, nós temos que não somente transmitir, mas promover a paz e a alegria. O que é essa alegria? Alegria que vem do Espírito, Mas é uma alegria que vem do Espírito, que nos faz ser capaz de qualquer situação, não importa o que nós estejamos vivendo, não importa. Eu transmito a alegria, porque eu sei que tudo está aí, nas mãos dele. Então, é uma alegria que tem que ser constante. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. O povo de Deus não pode ser um povo carrancudo. O povo de Deus não pode ser um povo que só vem só como apontando o dedo. Eu, antes de me converter, eu tinha uma imagem horrível de crente. Tinha uma imagem horrível de crente, porque os crentes que eu conheci, eles passavam... Às vezes, eu estava na loja do meu pai e a lembrança que eu tenho, tinha um grupo de pessoas que eu sabia que, a gente chamava de crente, eu nem sabia o que era isso, mas eu ia falar que era crente. E passavam e, às vezes, mexiam com a gente, falavam alguma coisa de desdém com a gente, e eu falava, mas crente, elas são crentes, mas o que é isso? Então, geraram em mim uma imagem de antipatia. Então, quando eu comecei a ouvir, a entender o que era crente, um dia chegou nas minhas mãos uma revista, igreja, não sei o que, gente, o que é esse negócio de igreja batista, ministério de louvor, intercessão e tal? Muitos anos eu guardei essa revista, o que é isso? Então, isso aqui é que é o tal dos crentes, por causa da imagem negativa que eu tinha. Carrancudos, sabe, apontando o dedo, a forma, às vezes, da pessoa vestir, às vezes, da pessoa se ornar. Então, não sejamos pessoas que passem imagem negativa. O crente tem que ser alegre, nós temos que ser alegre, nós temos que ser acessível. Nós não podemos ser aquela pessoa que chega num lugar e ele olha assim e fala, aquela ali é crente, deixa eu afastar. Não, nós temos que estar atraindo para nós, porque a graça de Deus está em nós, isso o Senhor Jesus fazia. Então, o crente tem que ser alegre, amoroso, carinhoso,
acolhedor, chameguento, sabe? A cara, como diz o bispo, o rosto tem que falar sim, e não. Sim. Assim tem que ser. Para nós refletirmos, nós atrairmos para nós aqueles que estão aí carentes de amor, de carinho, de afeto, de ternura, de aconchego. Amém? Então, esse compromisso e esse envolvimento, eu coloquei aqui assim, exige um custo de renúncia e exige uma prioridade absoluta do reino. Claro, se é uma renúncia, eu tenho que renunciar a quê? A tudo que eu tenho vontade, a tudo que era vontade da minha vida, do meu natural, do meu normal até então. Então, às vezes essa renúncia, muitas vezes é colocada de maneira errada, às vezes é colocada de uma maneira não compreensível, mas renúncia é renúncia. Concordam comigo? Renunciar é renunciar. É você deixar de fazer uma coisa que você fazia para fazer isso aqui. É deixar de gostar de algo aqui que você teria prazer de fazer, mas você falar assim, não, porque agora assim é melhor. Então, isso é renúncia. Compromisso e envolvimento implica em abrir mão de segurança. Eu estou aqui eu estou segura na minha casa, tenho ali minha porta fechada, meus pertences aqui comigo, então, quero ficar aqui, não quero me expor lá fora. Implica em não abrir mão de segurança, conforto, porque nessa hora, glória a Deus por você estar aqui, porque nessa hora, claro, muitos vieram pela manhã, muitos estão na igreja nessa hora, mas quantos que deveriam estar nessa hora, louvando a Deus, né, e ouvindo a palavra no culto, estão no conforto da casa, com um cobertorzinho, em pleno janeiro, uma mantinha, assistindo um bom filme, o conforto da nossa casa. E nós também, né, compromisso e envolvimento, nós também temos que abrir mão das prioridades pessoais e familiares. Como assim? Pessoais, tudo bem, eu quero abrir mão, quero, eu não quero, não quero, não. Familiares também. Não quero entrar aqui nessa questão, porque o nosso foco é o tema compromisso e envolvimento. Mas olha só, é interessante que Jesus, né, um dia... Eu acho que eu até coloquei esse versículo mais para frente. Jesus um dia perguntaram para ele, né, a respeito de seguir. E ele foi colocando vários exemplos e julgando essa possibilidade, né? E ele fala, né, aquele que não deixar, né, pai, mãe, irmão, sogra, filho, neto, cunhado, por causa de mim não é digno de mim. Esse deixar, né, com sabedoria, nós sabemos que não é abandonar o pai ou a mãe, largar o filho lá sem comida, não é isso. É você colocar como primeira coisa, primeiro lugar na fila de prioridades, porque família é a prioridade. Primeiro Deus, depois vem a família, é prioridade. Mas nós colocarmos, né, como prioridade as coisas de Deus. Então ele fala, olha, quantos aí, né, de nós não estamos sendo dignos do Senhor? Sabe por quê? Ele abandonou, né, toda a prioridade dele, que era o reino, a comunhão com o Pai. Ele abandonou tudo para poder estar aqui nessa terra, né, convivendo com nós, seres humanos. Então, nós, às vezes, né, achamos que, ou colocamos como desculpa, essa questão de profissão, ou questão às vezes, de família, né, ou de sonhos que tem, ou metas para ser alcançadas, mas o reino de Deus é prioridade para nós. E muitas vezes, quando nós falamos isso, muitas vezes a gente está falando e lá fora não nos vem praticando isso. Então, minha preocupação sempre foi essa, sabe, irmãos? Como o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Minha preocupação desde o início da minha conversão foi essa, eu ser exemplo, eu não ser aquela que se algum dia eu for falar, nunca pensei de estar assim em púlpito, né? Mas desde o início, né, sempre fui envolvida com a palavra e a minha preocupação era essa, né? Eu estar fazendo e mostrando aquilo que eu estou pregando, porque senão eu sou desqualificada, né? Eu chego aqui, estou pregando isso, que é prioridade, mas qualquer motivo é motivo de eu não estar aqui. Então, antes de tudo, se nós colocamos o reino de Deus como prioridade, nós mostramos que temos o amor pelo Senhor e pela obra dele. Irmãos, amar a Deus é sobre todas as coisas, sobre todas as coisas.
E esse amor tem que estar gerando, às vezes, não somente renúncia, mas às vezes sacrifícios também, sabe? Às vezes sacrifícios também. Nós precisamos, às vezes, de estar sacrificando vontades, ou sacrificando metas, desejos, anseios, em prol do reino de Deus. E eu tenho, com tristeza, percebido isso. Muitos irmãos que dizem que amam, né? Amam o Senhor, amam a obra da igreja, mas estão, às vezes, caindo nessa armadilha do conforto. Caindo nessa armadilha do conforto da internet, que a gente vê o culto até onde quiser. Agora de manhã eu vou assistir o culto em tal lugar. Agora, deixa eu ver aquele... De tudo está nos oferecido na palma da mão. Mas nós sabemos que nós não podemos, né, fazer a nossa vontade. Então, compromisso, envolvimento, envolve isso, sabe? Abrir mão dessas prioridades requer determinação sem olhar para trás. Porque se nós determinamos alguma coisa, colocamos com propósito, e às vezes nós olhamos para trás, nós vamos encontrar motivo de embaraçar, nós vamos tropeçar em algumas coisas, porque a nossa carne está o quê? Militando o tempo todo. E o inimigo, ele não tem poder na nossa vida, nós estamos no reino da luz, ele foi derrotado, mas ele tem voz. E ele usa todo tipo de instrumento como voz, então ele sopra no nosso ouvido. Ops, vai não, só. Chuvinha, fica aí, não vai fazer falta não. É um tipo de voz do inimigo que está falando na nossa carne. Então, não podemos dar lugar a isso, porque o amor de Deus, se nós amamos o Senhor, quem ama, demonstra. Quem ama, faz. Quem ama, renuncia. Amém? Eu sei que é meio assim, né, pesado falar isso, mas é a palavra que sempre eu sinto de estar colocando para a igreja diante daquilo que a gente tem visto por aí. Sem julgar, mas colocando, né, fatos, né, comentando fatos que a gente vê. Eu queria ir em Lucas 9, capítulo 9, de 57 a 62. Interessante essa passagem, olha só. É o que eu falei para vocês a respeito de seguir. Indo eles caminho afora, Jesus com os discípulos, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde tu fores, Senhor. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus falou assim, olha, está meio entusiasmadinho, né? Onde tu fores, Senhor? Mas se eu disser que eu vou ali para o meio de uma ilha cheia de cobras lá, você vai junto? Quer dizer, eu vou te seguir, vou onde for, mas Jesus, como que prevendo, ele tinha ido mais dentro do meu conforto, dentro do meu entusiasmo aqui agora, Senhor, aonde tu fores? E Jesus falou assim, olha, ai, não sabe de nada, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, e eu não sei nem onde que eu vou, como é que você está querendo ir junto comigo, né? Continuando. E a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, esse Jesus já conhecia a resposta dele, então Jesus já falou direto para ele, segue-me. E ele respondeu, permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino. Poxa vida, mas Jesus aí foi meio duro. Como assim? Não ir lá sepultar o pai? Aí Jesus responde para ele, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Aqui Jesus estava falando que não era, às vezes, literalmente o pai biológico. No caso dele, talvez tinha acontecido que era o pai. Mas essa passagem engloba tanta coisa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Você olha, às vezes você vai deixar de estar, como diz aqui, prega o reino de Deus, você vai estar deixando de pregar o reino, porque você vai estar lá junto com mortos, enterrando mortos, mortos espirituais. Engloba muita coisa isso, olha. São lá mortos, enterrando mortos. Você foi chamado para a vida, você foi chamado para estar pegando a vida, o reino. Isso queria dizer, Jesus queria dizer para ele. Apesar de que ele estava ali naquele momento, né? Mas Jesus estava querendo que ele entendesse, né? Claro que eles não tinham ainda o Espírito Santo de Deus para entender essas coisas. Agora nós, que temos o Espírito Santo, nós conseguimos entender o que Jesus queria dizer aí. Continuando. O outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uau! Deixa ele lá despedir. Ele só queria despedir. E Jesus falou assim: olha, prioridade é prioridade. Se é o primeiro lugar na sua vida, porque na verdade, o que Jesus queria deles ali? Como sempre, né? Ele conhece os pensamentos, os sentimentos. Ele queria que eles falassem: seguir-te, Senhor, vamos agora. Depois eu explico lá porque eu não fui no enterro do pai, depois eu despeço direito da mãe. Senhor, eu quero te seguir, só quero isso. É isso que Jesus queria ouvir deles. Assim como aquele rapaz rico, né, que Jesus falou: vai, vende tudo e vem me seguir. Aí ele foi embora triste: tem que vender tudo. Jesus queria que ele falasse: Senhor, tudo bem, mas eu quero te seguir. Jesus queria ouvir isso desses aqui também, porque falar de seguir é fácil, mas ele fala que, olha, ele replicou com eles, porque ele começou falando, né, que aquele que for ficar ali, ó, preocupado, perdendo tempo com mortos, enterrando mortos, sabe? Pessoas sem salvação, mortos espirituais, né? Às vezes a gente perde tempo no meio de lugares que a gente vai com todo respeito, né? Mas às vezes a gente está perdendo tempo com mortos, no meio de mortos espirituais, pessoas que não têm a vida no Espírito, que não têm Deus, que não têm o Senhor e que não acrescenta nada a nós, e às vezes nós perdemos tempo. Isso tudo esse versículo aí quer dizer. Então, assim, né, como eu disse, né, a igreja, ela está num momento muito delicado, nós precisamos estar refletindo isso. Eu quero, assim, deixar como um alerta, sabe? Um alerta para nós, esse momento que estamos vivendo, porque eu tenho sentido isso, sabe? Está se armando narrativas para poder descredibilizar a igreja, difamar pastores, às vezes até ditos pastores na internet, criticando forma de culto, maneira de culto, pregação de outro pastor. Que confusão, irmãos. Que confusão. A casa do Senhor, casa dividida, ela não subsiste. Então, é claro que, né, nós sabemos que tem tido essas coisas, mas, como eu disse, a palavra sempre tem aonde nós apanharmos como exemplo. O Senhor disse que o joio não vai estar no meio do trigo. O joio vai estar no meio do trigo. Então, se alguém vier te falar: mas os pastores estão assim, mas aquele dali fez isso, aquele dali está no meio lá da corrupção do banco lá. No outro dia eu estava conversando com meu marido, e estava, né, a gente conversando sobre isso. O joio está no meio. Como que você pode garantir que aquele pastor que você conheceu, que é um irmão amado, querido, abriu uma igreja lá no interior, como que você vai ter garantia de que ele não é? Muitos aí se colocaram como pastores e são joio. Está no nosso meio. Pega a Bíblia, hoje não, que ninguém vem com a Bíblia para a igreja, pega o celularzinho, vem para a igreja, mas antes a gente dizia, né? Pega a Bíblia, põe debaixo do braço, vem para a igreja, está aqui, louva, canta, fala das coisas espirituais, usa a linguagem espiritual, e é joio. Podemos julgar? Não. Pelas obras nós podemos ficar meio desconfiados, mas qual que é a nossa parte? É confessar que não é, minha aparência está enganando, e ele é perfeito, até você vai estar chamando a existência aquilo na vida daquela pessoa. E a oração tem poder. Se é o eleito de Deus, o Senhor às vezes te coloca do lado de pessoas assim, para você estar intercedendo, chamando a existência essa salvação. Não recebemos ímpios no nosso meio, mas o Senhor disse que os ímpios estariam no nosso meio. O joio é igual ao trigo, o joio é parecido com o trigo. Então vai vir da mesma maneira que entra um eleito, nascido do Espírito, vai vir o joio também. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos estar atentos a isso. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Esse todos inclui também aqueles que às vezes a gente vê como dando frutos aí, de frutos que são do joio lá. Então, inclui todos. Então, nós estamos num momento que nós, igrejas, temos que estar atentos para isso. É um alerta para nós essa palavra do apóstolo Paulo, sabe? Para que nós estejamos, né, admoestando
os insubmissos. Não considerando já como joio, não falando mal dele, não já conversando com outro irmão e falando o que ele fez ou deixou de fazer. Não, não é assim que nós aprendemos, né? O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais orientou sobre esse relacionamento nosso da igreja, ele diz isso. Então, existem os insubmissos. Os insubmissos tanto pode ser o joio, que vai estar na igreja causando confusão, separação, contenda, como pode também ser eleitos, porque lembra que nós falamos aqui no princípio que nossa carne não se converte, então ela vai sendo trabalhada, moldada, amassada, pressionada ali, colocada na que chamam da prensa, né, até tomar a forma do Senhor. Mas essa deve ser sempre a nossa postura. Ah, apagou aí? Então, os insubmissos, né, nós devemos fazer admoestações em amor, consolar os desanimados. Muitos de nós estamos desanimados. Às vezes não é nem desanimado em si, mas estão assim, animados a ficar em casa, animados a assistir pela internet, animados a ver online, animados a fazer o estudo que aquele pastor achou legal, interessante. Muitos estão animados com isso. E nós vamos fazer isso aqui, consolar e animar os que estão animados com aquilo ali. Nós vamos animá-los para a comunhão da igreja. E nós também devemos amparar os fracos, às vezes fracos financeiramente, às vezes fracos emocionalmente, e ser longânimo, paciente com todos esses, com os insubmissos, com os desanimados, com os fracos, com os que estão pisando na bola, com os que estão ainda desanimados de vir à igreja, quantos estão aí dando, né, lugar à carne. Nós temos que ser longânimo para com todos. E também uma proposta, sabe, que eu termino aqui fazendo essa proposta para a igreja, de nós nos comprometermos e de nós nos envolvermos mais nesse ano com a nossa igreja aqui. Hebreus 10, 24 e 25. Sabe por quê, irmãos? Como é bom quando a gente está junto. Olha, se eu participo de um grupo formado de 15 pessoas, se vem 13, faltaram 2. Mas se aqueles 2 estão presentes, faz ou não faz a diferença? Os 15 juntos, faz a diferença. Então, eu queria, sabe, fazer eu coloquei aqui uma proposta para que nós estivéssemos, sabe, animando isso em nós. Chamar alguém, o Senhor está trazendo a sua lembrança, alguém que não está vindo, alguém que vem de vez em quando. Olha, eu estava pensando, né, claro que, né, eu respeito, às vezes eu venho, quando eu venho de manhã, não venho à noite, quando eu venho à noite, né, porque eu não vim de manhã, mas eu estava pensando aqui, imagina se todos nós nos comprometêssemos a estar aqui pela manhã e pela noite. Eu não estou falando isso cobrando de ninguém, estou falando com vocês. Eu vim agora à tarde porque não vim pela manhã. Mas eu estava só imaginando. Então eu quero animar isso em mim para animar em alguém. Todos nós estarmos aqui nos cultos. Como que não ficaria esse culto você encontrar alguém que só vem de manhã, você encontrar à tarde e vice-versa, não é verdade? Então, assim, dando esse exemplo do culto, eu queria que nós estivéssemos assim, colocando como propósito em nós isso. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, nós devemos estar considerando o outro importante, mais importante. Olha, eu estou lá, mas meu irmão, se você for lá à noite, eu vou estar, mas se você for, nossa, vai ser muito bom para mim, vai fazer a diferença. Então, considere o outro importante, sinta vontade de fazê-lo se sentir importante. Pode passar. Não deixemos de congregar-nos. Nós não podemos deixar de estar aqui na igreja, isso que o apóstolo Paulo já falava naquele tempo, porque muitos não tinham internet, não tinha culto online, e muitos já estavam achando que só ficar em casa reunindo com um parente lá, que era do caminho, só isso adiantava. E o apóstolo Paulo já fala, nós não podemos deixar de congregar. E nós sabemos que congregar, se 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, aquilo ali é uma congregação. Então, não podemos deixar
de congregar-nos, como é costume de alguns já naquele tempo. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, olha, é motivo, ele está dizendo aqui, olha, é motivo de fazermos mais do que nós achamos que devemos fazer, fazermos mais, tanto quanto está se aproximando o dia do Senhor. E o dia do Senhor, quando nós nos referimos ao dia do Senhor, é motivo de nós regozijarmos. Amém? Não é motivo de termos medo, de preocuparmos, não é motivo de ficarmos inseguros, não é motivo de ficarmos pensando o que vai ser do meu futuro, como vai ser o futuro. Não é motivo de preocupações. O Senhor disse que para nós, quando nós vimos todas essas coisas que estão acontecendo aí, quando nós vimos elas se concretizarem, Ele falou assim, olha, regozijai-vos, porque está próxima a vossa redenção, está próxima a hora de eu vir buscar vocês. Que maravilha! Então nós temos que estar nos regozijando. E se nós estamos regozijando, nós temos que contagiar os nossos irmãos com o nosso regozijo. Amém? Então é uma proposta que eu faço para a igreja. Aceito sugestões, aceite também sugestões do que você pode fazer para nós estarmos dando frutos para o Senhor. Nós temos tantos momentos bons aqui na igreja que muitos têm perdido isso. Nós temos tido o abraço que eu tenho certeza que poucas irmãs vieram conhecer o trabalho do abraço. É um trabalho maravilhoso, porque no dia que chega alguma irmã para nos visitar, nós temos um grupo que está constante, são pessoas que não são aqui da igreja, muitos nem convertidas são, e que nós estamos fazendo um trabalho com toda paciência. Que alegria para nós quando chega alguma irmã que é da igreja aqui para nos visitar. Então, faz toda a diferença. E talvez você pode pensar assim, passou o ano todo, o ano passado, poxa, pelo menos uma vez, se você tivesse vindo, estar aqui à tarde conosco, teria feito a diferença. Para nós é muito importante, muito importante. Nós temos aqui na terça-feira o exército de oração, meia dúzia. Olha, às vezes é meia dúzia mesmo. 6, intercedendo pela igreja, sustentando a igreja em oração, intercedendo pelos motivos que vêm. Então, se propõe isso também. Era para esse culto de terça-feira, todos nós estávamos aqui, a não ser quem tivesse algum impedimento mesmo, sabe, que não pudesse. Mas quantos de nós, eu fico pensando, quantos, meu Deus, estão aqui próximos de nós aqui, estão lá sentados, vendo qualquer coisa, menos estar junto da gente aqui, orando, intercedendo pela igreja que nós precisamos. Então, assim, no culto das mulheres também, não acontece toda semana. O abraço ainda é toda semana, mas o culto das mulheres, estou eu aqui fazendo a propaganda, né, vendendo peixe. O culto das mulheres também, de vez em quando que é feito, sempre trazemos, né, convidados, sempre é um culto tão gostoso, só de nós mulheres, e faça um esforço para você estar em todos os eventos que foram anunciados aqui na igreja. Faça um esforço, faça esse propósito, que seu coração possa estar disponível diante de tudo que eu coloquei aqui, sabe? A palavra da cruz, para nós, a graça de Deus, é motivo de exaltação e alegria, porque a cruz foi derrotada e o túmulo está vazio. Então, vamos honrar o nosso Senhor, sabe? Nos envolvendo, fazendo esse propósito de estarmos. Se alguma coisa te impedir, coloque. Tem alguma coisa que te impeça de estar, às vezes, participando dos eventos, dos chamados à igreja, os GCs, irmãos, os GCs, tem sido maravilhoso. Eu aproximei de pessoas que aqui no culto não têm oportunidade. Pessoas eu vi se aproximar de mim porque estava ali mais próximos deles, a gente conversando. Eu, às vezes, vou em uma casa, vou em outra, porque eu amo a comunhão com os irmãos. Eu amo isso, porque eu sinto que é o próprio Senhor que me envolve. Eu saio cheio de amor, eu saio alimentada, satisfeita, porque é o próprio Senhor na vida dos irmãos que me alimenta. E se nós temos essa consciência, não importa o mundo lá fora, porque tropeços virão, pedregulhos no nosso caminho virão. Mas lembra também que o apóstolo Paulo disse, nós não vamos nos embaraçar com nada. Vamos dizer assim, eu não vou me embaraçar com nada nesse ano. Amém? Bispo, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Como disse a pastora Laila, seguir a Jesus é renunciar, né?
é abrir mão de algumas coisas e antes de tudo, uma decisão. Aquele que quiser, é uma decisão que você tem que tomar. Você está mais envolvido com a obra do Senhor, com a igreja, você abrir mão de algumas coisas para estar servindo ao Senhor e colocando a sua vida em prol do reino de Deus. Então eu queria orar nessa noite, para que você pudesse, essa palavra que ela trouxe, possa despertar em você esse desejo, esse compromisso, essa renúncia, esse amor pela obra do Senhor, Porque tem recompensa, a Bíblia diz que tem recompensa para aquele que segue o Senhor, para aquele que busca o Senhor de todo o seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você pudesse quebrantar o seu coração nesse momento diante do Senhor. Pai, nós recebemos essa palavra nessa noite, Senhor, e nós queremos, Senhor, dar ouvidos ao que o Espírito Santo trouxe, Senhor, a nós, Pai. Ó Deus, muitas vezes é difícil ouvir sobre comprometer-se, sobre renunciar, sobre estar, Senhor, envolvido, ó Deus, na Tua obra. Às vezes é difícil nós ouvirmos isso, porque a nossa vontade é ficarmos acomodados em situações. Mas que essa palavra, ela venha despertar aqui, Senhor, em cada um, o desejo, ante tudo, o amor pelo Teu reino, o amor pela Tua obra, o amor, ó Deus, em servir ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, Pai. O Senhor nos criou, Senhor Jesus, com esse propósito de sermos, Senhor, para o louvor da Sua glória. Deus, que tudo aquilo que tem impedido que nós estejamos, Senhor, unidos, servindo ao Senhor de todo o coração. Ó Deus, colocando a nossa vida, colocando o nosso empenho, colocando, Senhor, a nossa alegria na Tua obra. Pai, que tudo que tem impedido, Senhor, que o Senhor possa trazer agora, nesse momento, à luz. E nós queremos, Senhor, renunciar a essas coisas e queremos dedicar ao Senhor. Tu mereces o nosso melhor, Pai. O Senhor merece o nosso melhor porque o Senhor deu a sua vida por nós. E nós estamos aqui, Senhor, para Te servir com toda a alegria do nosso coração. Deus, toca agora nessa vida. Toca nessa pessoa que talvez, Senhor, está vivendo uma vida mais infrutífera na Tua obra. Não está frutificando no Teu reino. Pai, toca agora com o Teu poder. Toca agora que essa palavra, ela venha penetrar, Senhor, e ela venha fazer transformações na vida dos Teus filhos nessa noite. Nós queremos estar unidos, Pai, admoestando uns aos outros. Queremos estar consolando uns aos outros, encorajando uns aos outros, Pai, como família, como igreja do Senhor. Aqueles que estão desanimados, que nessa noite você se levante. Deus está te chamando. Siga-me, vem, segue-me. Faça aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, tira agora do nosso meio, Senhor, ó Deus, todo comodismo, toda procrastinação. Espírito Santo de Deus, nós queremos levantar uma igreja poderosa, Senhor, nesse ano. Uma igreja, Senhor, em movimento, uma igreja que está se movimentando o tempo todo em prol do Teu reino, Pai. Nós não queremos ficar estéreis, mofados, não queremos ficar, Senhor, parados na Tua obra, mas queremos dar frutos e frutos em abundância. E para isso nós precisamos estar ligados à videira, para isso nós precisamos estar ligados à igreja, unidos à igreja, para sermos fortalecidos pela palavra, como recebemos nessa noite, para sermos animados, Senhor, ó Deus, através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, tocar em cada coração, Senhor, vem mudar o nosso coração, ó Deus, nos dá um coração igual ao Teu. Um coração, Senhor Jesus, que tem disponibilidade, um coração que ama, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, sim, meu Deus, nada encontrará de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Sim, se transforma mesmo, preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer.
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, Sim, Senhor, toca mesmo, Senhor, nessa lá dentro noite. de mim, Fala, Senhor, fala mesmo, Pai. nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, Dá-me um novo coração. enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Sim, Senhor. Ó Deus, É o que nós queremos, Senhor. dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Mais uma vez, dá-me um coração. Diga ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, graças a Deus. Amém. Pode acender as luzes. Quero fazer um convite nessa noite a você que está aqui também pela primeira vez, ou você que ainda não tomou a sua decisão em estar realmente numa família espiritual, numa igreja, né? Nós sempre fazemos esse convite porque nós entendemos que a vida é feita de decisões. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E muitas vezes nós frequentamos igrejas, mas nós não fazemos parte da igreja do Senhor. E a vontade de Deus é que nós façamos parte da sua família, da sua igreja, né? E nós temos esse cartão, o nosso Bem-vindos à Família Crown. E nós chamamos de cartão de decisão, para que você possa tomar essa decisão, que vai transformar a sua vida. Você não vai ser a mesma pessoa a partir do momento que você se comprometer com a igreja e se comprometer com o Senhor, né? Mas isso é preciso que você esteja decidindo isso de verdade. Então, nós temos o nosso cartão de decisão e a nossa querida Simone está lá atrás, né, no balcão, e ela vai te ajudar a preencher esse cartão de decisão. E nós queremos conversar com você, falar da nossa igreja, queremos ouvir você também, né, para que você possa caminhar
com um povo sábio, né? Com uma família abençoada, com uma família que vai dar amor, vai receber amor. Isso faz parte da nossa caminhada, amém? Queria que você ficasse de pé, nós vamos estar nesse momento encerrando a nossa reunião, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela comunhão, pela palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós recebemos aqui nessa noite. Nós sairemos por essas portas, mas quando nós saímos por ali, começa a nossa missão de sermos semeadores da Tua palavra, semeadores do reino do Senhor. Nós sairemos, venceremos e voltaremos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão, ministre a palavra sobre a vida dele.